Olá, bom dia. Desde a Revolução Verde na década de 50, o processo tradicional de produção agrícola sofreu drásticas mudanças de novas tecnologias que envolvem, quase em sua maioria, o uso extensivo de agrotóxicos, com a finalidade de controlar doenças e aumentar a produtividade. E para falar sobre este veneno, que está cada vez mais presente na mesa dos brasileiros, o Diálogo Plural de hoje vai conversar com Sônia Soares, que é professora doutora do Departamento de Nutrição da UFRN, e temos também a participação do coordenador de Políticas Sociais do Sinteste-RN, Hugo Araújo. Bom dia, professora. Bom dia, Hugo. Bom dia. Professora, a que se deve o uso extensivo do agrotóxico, que a gente já está, digamos aqui, tudo se evolui, mas parece que a agricultura também evolui, mas parece que evolui para um lado mal da coisa, né? E esse uso desse agrotóxico para aumentar a produtividade, para a gente ter um superávit, digamos assim, na agricultura, é um mal necessário? Bom, Alexandre, em primeiro lugar eu queria agradecer a iniciativa de fazer um programa com este tema, porque para nós nutricionistas é da maior importância, tendo em vista que constitui um dos grandes obstáculos à realização do direito humano à alimentação adequada. Uma alimentação adequada certamente não inclui a utilização destes venenos. Então, a utilização dos agrotóxicos é preciso que a gente entenda que faz parte de um pacote. Então, junto com os agrotóxicos, a gente tem também a necessidade de utilização maciça de fertilizantes, de adubos, de maquinário pesado e a necessidade de grandes extensões de terra, portanto, de latifúndio. Então, a necessidade, como você diz, na verdade, ela foi artificialmente criada, orientada por um certo tipo de conhecimento que vê na natureza apenas matéria-prima para a sua utilização, né? Ou seja, a natureza passa a ser um instrumento para um determinado tipo de produção. Então, junto com este conhecimento que faz a gente pensar que não é possível fazer agricultura sem a utilização de veneno, a gente chegou ao ponto em que chegou no Brasil e em grande parte do mundo. Então, na verdade, é preciso entender que junto com o pacote tecnológico da utilização de agrotóxicos, nós temos um grande lobby também das empresas e uma associação nociva entre o mercado e o Estado. Hugo. A gente sabe que existem dois tipos de agrotóxicos, né? Os naturais e os industrializados. Eu gostaria de saber qual a opinião da professora. Bom, a agricultura como atividade humana, ela existe há pelo menos 8 mil, 10 mil anos. Então, o agricultor, ele sempre trabalhou a natureza conhecendo os seus ciclos, respeitando os ciclos naturais. E sempre houve uma interação muito grande entre o agricultor e a sua produção. Então, assim, a evolução que a gente teve na agricultura não se deu apenas pela utilização de agrotóxicos. Na verdade, como você diz, essa foi uma evolução nociva. O homem do campo, o agricultor que sempre viveu plantando, ele sempre soube a época melhor, o que fazer, ele cruzava as espécies para obter melhoramento e isso sempre foi uma coisa boa e isso implica muito conhecimento. Então, a utilização de inseticidas naturais, por exemplo, essa é uma coisa que não agride a natureza. É diferente da utilização de um inseticida que é produzido sinteticamente e que vai provocar um desequilíbrio na natureza. Professor, o Brasil, infelizmente, lidera o ranking mundial do uso de agrotóxicos. Por que o Brasil se encontra no topo dessa lista? É por causa da nossa extensão de terra ou porque realmente esse lobby que a senhora falou, esse pacote é sempre vendido? Eu acho que é uma comunhão de fatores, né? Em primeiro lugar, realmente, como você diz, nós temos uma extensão de terra fantástica. O Brasil é um grande celeiro mundial. Nós temos milhões de hectares de terras agriculturáveis. Nós temos também uma herança histórica de uma concentração de terras no Brasil. Então, como eu disse inicialmente, para a utilização do pacote, que inclui a utilização de venenos, é preciso grandes extensões de terra. Então, nós já tivemos aí uma coisa favorável negativamente. Nós não tínhamos pequenas propriedades de terra no Brasil, nunca tivemos isso e ainda continuamos sem ter. Então, assim, o lobby, evidentemente, pode ter o maior poder em relação a isso. Por quê? Porque nós tivemos legislações que favoreceram isso. Então, houve um casamento entre o lobby
das indústrias, produtores de veneno, o governo, o poder legislativo também, porque nós tivemos várias ações governamentais e do ponto de vista de legislação que favoreceram a utilização de agrotóxicos. Você tem uma ideia, já no tempo de Getúlio Vargas, em 1934, nós tivemos o primeiro instrumento normativo em relação a agrotóxicos que facilitou enormemente o registro destes venenos, inúmeros venenos. Então, depois, no tempo da ditadura, nós tivemos também um plano em que o agricultor, para obter o recurso no Banco do Brasil para financiar a sua cultura, ele tinha que destinar 30% daquele recurso para comprar veneno. Então, com isso, o crédito agrícola, o crédito rural, ele facilitou a demanda por aquele produto, né? Mais recentemente também nós temos isenções fiscais. Produzir veneno no Brasil não custa caro, ao contrário de produzir comida saudável. Então o governo isentou de pagar impostos às empresas que produzem veneno, sem contar que elas não arcam com os custos do adoecimento, com os custos da contaminação ambiental. Então é muito fácil ter lucro. É uma inversão de valores. Exatamente, é fácil ter lucro quando o Estado, ao invés de garantir os direitos do cidadão, favorece o lucro das empresas. Você agora já respondeu o que seria minha segunda pergunta, que é justamente o porquê desse tão alto consumo de agrotóxicos, mesmo a gente sabendo que causa tanto mal à saúde das pessoas, né? Isso. E aí hoje em dia a gente tem vários casos de câncer, várias doenças provocadas, né? Por essa alimentação Isso. Prejudicada. Nós temos também do lado de lá, quer dizer, do lado de lá das vítimas da utilização dos venenos, um grande desconhecimento, né? Isso é um fator negativo. Então, sociedades em que as pessoas são mais esclarecidas acerca dos seus direitos, acerca dos riscos da utilização desses produtos, elas rejeitam alguns venenos. Então, você tem uma ideia, vários venenos que já foram vetados e banidos na comunidade europeia, aqui no Brasil eles continuam sendo utilizados. Então, o nosso sistema regulatório ele é extremamente nocivo à saúde pública e à saúde do meio ambiente. E em cima desse processo danoso à sociedade e a todos nós que consumimos alimento, os órgãos fiscalizadores, digamos assim, não fiscalizam ou são, como são parte do governo, fecham os olhos para isso? Eles sofrem muita pressão, né? Nós tivemos, por exemplo, recentemente, há uns 2 anos atrás, um escândalo na Anvisa envolvendo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável pelos estudos necessários para avaliar a utilização ou não de algum veneno. E o que se descobriu? Que uma assinatura de um diretor-presidente da Anvisa foi falsificada. Isso é muito grave. Então, foi um escândalo enorme na Anvisa, porque se descobriu que alguém ali dentro estava favorecendo a liberação de agrotóxicos. Então, nós temos um embate fortíssimo entre o lobby das empresas, a agência regulatória e o governo, porque a agência ela sofre pressão por todos os lados, mas é preciso que a pressão social seja maior do que tudo isso, para poder a Anvisa se sentir realmente mais livre para fazer o seu papel de nos proteger, porque o papel da Anvisa é exatamente a proteção e a promoção da saúde pública. Infelizmente, eu acho que se torna até um círculo vicioso, porque a empresa que produz agrotóxicos é aquela que financia o deputado que é eleito, é aquele que está na base do governo, que nomeia quem está na Anvisa, e aí fica exatamente essa correlação de forças. Aquele agricultor que, infelizmente, só tem o povo ao seu lado, ou a sua agricultura que possa se fornecer, enquanto o outro tem um lobby milionário que oferece esse pacote de que se você tem que plantar o crédito rural, você tem que ter consigo um lote de veneno para que se torna exatamente uma verdadeira quadrilha, uma venda casada que se coloca. Por isso que é importante a mobilização social e por isso o lançamento da campanha, né, por um Brasil livre de agrotóxicos, uma campanha permanente contra os agrotóxicos e dizendo realmente que é um veneno e mata. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, o Diálogo Plural volta daqui a 30 segundos, continue aí. Estamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o uso de agrotóxicos com Sônia Soares, que é professora doutora do Departamento de Nutrição da UFRN, e com a participação do coordenador do Sinteste RN, Hugo Araújo, que começa perguntando esse bloco. Então, professora, nesse assunto, o que a gente vê hoje é uma grande utilização dos produtos chamados transgênicos, né, modificados geneticamente. E a gente quer saber qual seria o impacto disso na saúde das pessoas, o que é que ele
elevado, se é uma alternativa ao uso dos agrotóxicos ou não? Muito boa pergunta, Hugo, porque há um grande desconhecimento por parte da população sobre o que sejam as sementes transgênicas ou geneticamente modificadas. O Brasil já é hoje o segundo maior produtor de transgênicos do mundo, só perdendo para os Estados Unidos, mas em área plantada nós somos até mais. Então há uma relação muito forte entre a utilização da semente transgênica no Brasil e o aumento do consumo de venenos. Por quê? Porque o mito que se criou inicialmente era de que com a utilização da semente transgênicas o agricultor ia ter mais lucro porque ia precisar de menos veneno, mas isso não aconteceu. Depois de 3 anos, as culturas apresentam resistência, como é esperado, porque é isso que tem acontecido sempre desde a Revolução Verde, que cada vez mais as culturas se tornam resistentes ao veneno e as empresas têm que produzir novos venenos e novas combinações químicas muito mais perigosas. Então, a transgenia no Brasil ela acabou estando associada ao aumento do consumo de agrotóxicos, sobretudo porque as culturas transgênicas, soja, milho e algodão, são especialmente commodities, não são produção de alimentos para as pessoas consumirem. São feitas para exportação, são, né? para garantir o superávit primário, porque nós temos que pagar mais de 40% do nosso PIB de juro da dívida interna. Então são culturas próprias que foram feitas para, digamos, para dar um lucro, mas que se mostram realmente que são extremamente perigosas. Exatamente, porque inclusive fere um princípio básico da garantia do direito à alimentação, que é a soberania alimentar. O agricultor perde a soberania porque a semente não é dele, a semente é patenteada. Então isso é muito perigoso porque acaba que se o agricultor não quer, por exemplo, plantar uma semente transgênica, ele corre o risco de ter sua cultura contaminada, como já aconteceu. Porque não há como impedir a contaminação, não há como impedir os ventos, o pólen, as abelhas, os insetos. Então, as culturas orgânicas, muitas vezes, elas estão sofrendo esse impacto de serem contaminadas. E em muitos países é comum que a Monsanto, inclusive, processe o agricultor por estar usando sua semente transgênica, mesmo que ele não tenha feito isso, simplesmente por uma contaminação. Tem vários processos da Monsanto na justiça processando os agricultores por isso. Chega a ser um absurdo, uma situação extremamente absurda. Agora, professor, quando um consumidor, nosso telespectador que é consumidor, que vai ao supermercado, como é que ele identifica lá? É aquele Tzinho que se coloca nas embalagens e hoje há uma política para se tirar aquilo ali? É verdade, nós já tivemos vários projetos de lei para retirar a rotulagem dos transgênicos, inclusive um deles era da atual ministra Cátia Abreu, tem outro do Reis, um deputado do Rio Grande do Sul, que foi aprovado, mas felizmente o Senado vetou, porque houve uma grande reação popular. E o fato é que a grande maioria de produtos transgênicos não está rotulada conforme a lei. Porque o que diz a norma de regulação da rotulagem de alimentos transgênicos? Eles têm que ser rotulados. Basta que tenha 1% de DNA transgênico no seu DNA, na estrutura do alimento, sendo que ingredientes transgênicos também têm que ser referidos. Então, por exemplo, uma barrinha de cereal que tem amido de milho e esse milho é transgênico, ela tinha que ser rotulada. Isso já aconteceu no Brasil como? O PROCON de São Paulo fez pesquisa no mercado, levou para o laboratório, identificou produtos transgênicos sem rotulagem e aí foi aplicada uma multa. Então, depois da multa é que as empresas começaram a rotular, mas há uma infinidade de alimentos que contêm ingredientes transgênicos que deveriam estar rotulados. Outra situação, os frangos alimentados com ração transgênica também deveriam ser vendidos, aquelas bandejinhas de peças, devia ser dito que é o animal alimentado com ração geneticamente modificada, segundo a legislação. Então, nós temos um desrespeito enorme na legislação de rotulagem, porque muitos produtos que deveriam estar rotulados para informar o consumidor não são rotulados. Além do triângulo amarelo com o T preto no meio, a identificação do transgênico deve ser feita com mais dois outros itens, conforme a legislação. Um deles é que tem que ter uma expressão dizendo contém produto transgênico, contém soja transgênica, contém milho transgênico. E a outra coisa que, em geral, não é respeitada, mesmo naqueles que têm o rótulo, é que tem que ter o nome da bactéria, da espécie da bactéria doadora do gene para o processo de transgenia. Pouca gente sabe que alimentos transgênicos contêm pedaços de bactéria.
Então, esse DNA da bactéria que é usado no processo, você tem que dizer no rótulo qual foi a espécie de bactéria. Isso também está na legislação. Professor, pelo que vejo, a população está completamente desprotegida, Totalmente. desguarnecida, desinformada É verdade. pelos próprios órgãos até do governo e de uma legislação que se posta, que se faz e que se não é cumprida. E aí, a população que come, que mal pode trazer à saúde humana esse tipo desse alimento transgênico e com a presença dos agrotóxicos também? Bom, a primeira coisa é que, assim, em relação à utilização dos agrotóxicos nos alimentos, nós já temos mais do que evidências de que, primeiro, eles são venenos. Então, como diz Raquel Rigoto, a priori, se uma coisa é veneno, a gente já sabe que é nociva. É por isso que tem o nome de veneno, né? Então, a indústria, durante muito tempo, ela quis impedir o avanço do movimento contrário à utilização de agrotóxicos, dizendo, olha, mas não tem nenhuma prova, não tem nenhum estudo mostrando. A mesma coisa se está fazendo hoje com os transgênicos. As estratégias são as mesmas do mercado, até porque as empresas são as mesmas. Então, o que acontece? Nós já temos no Brasil, em relação aos agrotóxicos, vários estudos que estão publicados no dossiê da Abrasco. A Abrasco fez um dossiê que foi lançado o ano passado, e esse dossiê contém várias pesquisas feitas, reuniram várias pesquisas feitas no Brasil e no mundo, em que fica relacionada realmente o efeito danoso dos agrotóxicos na saúde humana e ambiental. Em relação aos transgênicos, a coisa se torna ainda mais complicada, porque o próprio consumidor, ele não vai saber se está consumindo transgênico. Então, você não pode, por exemplo, fazer estudos populacionais como você pode fazer com populações de agricultores que trabalham na lavoura com a utilização de veneno. Aí você já sabe que tem uma população exposta. Mas se você não tem o rótulo no alimento, como é que você vai saber quem são os expostos? Quem são as pessoas que consomem os transgênicos para você fazer um estudo populacional de longo prazo? O que nós temos são estudos em animais, e vários estudos em animais comprovaram, inclusive, o efeito danoso do glifosato. O glifosato é o veneno em que a soja transgênica foi feita para tolerar este veneno. Então, a Monsanto produz o glifosato e a Monsanto produziu a soja que tolera o glifosato, ou seja, o glifosato é usado para matar todas as outras formas de vida e não mata a soja. Inclusive, na França, a Monsanto fez a propaganda do glifosato, mostrando que ele não era nocivo, com a utilização do glifosato num jardim, e um cachorrinho que ia lá e pegava o ossinho molhado com o veneno e comia. Foi banida por publicidade enganosa. Então, foi banida do mercado porque a justiça francesa mandou retirar. Então, assim, há muito essa ideia de que, olha, não faz mal. No entanto, não é verdade, faz. Os efeitos do glifosato são amplamente conhecidos com estudos em animais, inclusive efeitos mutagênicos terríveis, né, para, por exemplo, bebês nascem com mutações genéticas, e isso já está comprovado. Então, assim, nós já temos muita coisa para pedir também o banimento dos transgênicos. Bom, nós vamos para o nosso segundo intervalo. Dá até medo, professora, a gente conversando sobre a alimentação que a gente dá para a família e para os nossos filhos também. Será que existe luz no fim do túnel para que a gente possa ter uma alimentação saudável? A gente responde essa pergunta. Será respondida no próximo bloco. Nós voltamos em 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o uso de agrotóxicos com Sônia Soares, que é professora doutora do Departamento de Nutrição da UFRN, também com a participação de Hugo Araújo, que é coordenador de Políticas Sociais do Sinteste RN. Hugo começa perguntando Então, depois de tudo que já foi dito sobre os produtos transgênicos e o uso de agrotóxicos, de tanto mal faz à nossa saúde, a gente quer saber se a gente tem ainda alguma alternativa, né? O que é que pode ser feito para a gente não consumir esses produtos e... Isso. Então, nós temos sim alternativas, e é por isso que é importante a sociedade ser esclarecida a respeito deste, que é um problema gravíssimo, como eu disse no início do problema, é um obstáculo à realização do direito humano à alimentação adequada, né? Então, nós precisamos lutar para defender a nossa alimentação de que seja saudável. Então, não basta só ter o que comer. É preciso que isso que a gente tem como comida seja saudável, que não nos faça mal. A coisa é tão grave que, por exemplo, a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional realizada no ano passado, o tema foi exatamente comida de verdade. Por quê?
Porque a que ponto chegamos, né? Exatamente, nós precisamos de novo dizer que alimento, né, que etimologicamente falando, a finalidade do alimento é nutrir, nós temos que ter um alimento saudável, porque sabemos que tem aqueles que na verdade não são. Então, qual é a saída? A primeira coisa, as pessoas se informarem sobre os seus direitos. As pessoas podem ligar para as empresas que produzem transgênicos e dizer, olha, eu quero uma alternativa que não seja transgênica. Olha, eu quero saber se esse produto aqui contém transgênicos. Se a população rejeitasse os transgênicos, como, por exemplo, na Europa não tem o milho que nós temos aqui. Então, assim, se a população fosse esclarecida e usasse do seu poder, porque quem compra, quem consome é quem determina o mercado. Então, se todo mundo boicotasse, por exemplo, não haveria. Só que esse movimento não foi feito. Quer dizer, no Brasil, a estratégia de marketing foi extremamente agressiva. Os transgênicos invadiram o país sem o povo tomar conhecimento. Como fosse a terceira maravilha do mundo. Exatamente. Então, outra saída que a gente pode ter é buscar fazer, quem tem condição, e em geral a maioria das pessoas tem, começar a fazer sua horta, né? Então, as pessoas podem fazer horta até nos locais de trabalho, numa escola que tem um terreno, numa unidade de saúde. Então, quem mora em casa, até em apartamento também, nós temos estratégias e alternativas para produzir sua horta. Buscar as feiras de orgânico, nós temos já algumas feiras aqui em Natal, por exemplo, no sábado pela manhã, aqui no campus, a gente tem uma feira. A gente tem na quarta-feira no Ministério Público do Estado, em Candelária. A gente tem também uma feirinha em Lagoa Nova. Ponta Negra também. Isso, Ponta Negra está chegando agora. Então, assim, procurar saber onde tem as feiras e buscar consumir os alimentos orgânicos. A gente sabe que, comparativamente falando, os alimentos orgânicos podem ser mais caros. No entanto, se a gente pensar no benefício que traz para a saúde da gente, o que você vai economizar com adoecimento, com remédios, uma coisa acaba compensando a outra, sendo que essa estratégia de tornar o alimento mais caro é também uma estratégia de mercado, porque as mesmas empresas que estão produzindo transgênico, elas estão tentando entrar no mercado de orgânicos para ganhar para mais. vender, exatamente. Então, a ideia é assim, olha, a gente deixa a comida envenenada para quem não tem muito dinheiro e os ricos vão consumir orgânicos, mas nós vamos produzir também. Então, é preciso também ter cuidado com essa estratégia, né, do orgânico como uma forma de produzir alimentos industrialmente. A proposta que os movimentos sociais têm de mudança no modelo de agricultura não é essa, mas é de, primeiro, uma reforma agrária, que redistribua a terra no Brasil. Segundo, que o agricultor tenha sua terra para plantar e que ele tenha incentivos para produzir alimentos orgânicos, porque hoje, como eu disse, quem tem incentivos são os grandes que produzem para exportar e que produzem utilizando veneno. Então, é preciso ter um movimento contrário. Nós temos também uma campanha por um Brasil livre de transgênicos, junto com a campanha contra os agrotóxicos. Então, é preciso que as pessoas se mobilizem, é preciso que as pessoas mostrem, inclusive, para os seus representantes legislativos, que discutam com o vereador, que discutam com o seu deputado, com o senador, qual a posição dele em relação aos transgênicos. Pouca gente sabe como seus representantes votaram. É a verdadeira bancada rural, né? Exatamente. Que produz sempre Isso. negativamente para o Brasil através desses tipos de projetos. E a gente tem algumas cidades, por exemplo, em que a Câmara Municipal aprovou leis que proíbem os transgênicos na merenda escolar. Sim. Essa é uma boa medida, porque uma boa pelo ideia menos... para os nossos legisladores. Exatamente, pelo menos a gente protege as crianças. Né? Professora, a senhora falou muito bem, e até um ponto aqui de uma pergunta sobre isso, a questão da reforma agrária, se fazer uma reforma agrária correta, claro, né? Não é a toque de caixa. E aqui tem exatamente a questão do exemplo do MST, que lá nos assentamentos tem um projeto de hortas orgânicas. Eu acho que a população, a sociedade, e uma perguntinha que eu acho que dói diretamente no consumidor, naquele que quer fazer sua horta em casa. Às vezes a senhora não acha que é uma preguiça daquele consumidor em fazer uma horta, porque você tem que cuidar e é mais fácil ir no supermercado pegar? É uma questão cultural, né? Então, a gente precisa ter o hábito de pensar sobre o alimento. Então, quando a gente colocou na Constituição a alimentação como um direito social, teve todo um movimento de defender um certo tipo de produção de alimento, porque ao mesmo tempo que na agricultura a gente tem os alimentos nocivos porque estão envenenados com agrotóxicos, a gente tem na indústria, a indústria de alimentos ultraprocessados que também trazem excesso de açúcar, excesso de
sódio, excesso de gordura. Então, por todos os lados produtivos, a gente tem alimentação que pode fazer mal. Daí que, para defender o direito à alimentação saudável, realmente a gente tem que atacar em todas as frentes. Na produção agrícola, a gente tem que, na verdade, reverter este modelo. E é possível, porque o Brasil tem muita terra. A questão é que, quando você prioriza e você dá mais incentivo e mais recursos públicos para quem vende commodities do que para quem quer vender comida saudável, então é preciso realmente inverter essa política. É preciso que as pessoas se posicionem e na hora da campanha eleitoral que as pessoas cobrem o compromisso dos seus candidatos em relação a políticas que favoreçam o direito à alimentação adequada. Hugo. Então a gente já viu que não há esse incentivo que deveria existir por parte do governo em relação aos produtos orgânicos e toda essa coisa do alimento saudável. A gente quer saber o que a gente pode fazer ainda, o que a população pode fazer para fazer sua horta em casa. Olha, eu até trouxe aqui o material feito pela Covisa. Eu também trabalho na Covisa Sul. Esse foi o material feito pela Covisa do Distrito Sanitário Norte, em que tem toda a orientação para o consumidor comum, a dona de casa, fazer uma horta na sua casa, no seu jardim. Tem ensinando, inclusive, como fazer o canteiro, o que usar, que tipo de adubo. E pegar, exatamente, e com certeza. E tem as culturas que são importantes. Exato. Não, cimento eles não estão distribuindo ainda não. Mas tem aqui, por exemplo, as plantas companheiras na horta, porque a gente sabe que a mudança no modelo de agricultura com a Revolução Verde foi exatamente a monocultura. A monocultura é que acaba exatamente e torna necessário o agrotóxico. Por quê? Porque a semente feita na Revolução Verde, ela exigia grande quantidade de adubo. Por quê? Porque ela foi feita em laboratório, ela não tem, vamos dizer assim, a imunidade natural que as plantas que convivem com outras têm e com outras espécies. Então, é importante pensar que os cultivos orgânicos, eles não são grandes extensões de monocultura. Eles são associações, são várias espécies que estão ali, além daquela que você quer plantar. Então, aí ensina como consociar isso, é muito importante. Bom, nós estamos chegando ao final do programa Diálogo Rural. Nós teríamos aqui muito mais para conversar sobre o programa, até porque a alimentação é um assunto extremamente importante para a nossa sociedade. Eu deixo 30 segundinhos para a senhora dar um recadinho sobre como se alimentar e se alimentar saudável. Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é que as pessoas têm que buscar informação. E informação com um profissional. O profissional mais qualificado para orientar sobre a alimentação continua sendo o profissional nutricionista. Então, é importante que as pessoas busquem orientação com um profissional. É importante que elas pesquisem também, que elas perguntem, que elas busquem um esclarecimento nas universidades, nas escolas, porque sem o conhecimento, as pessoas não vão sequer ter a curiosidade de procurar mudar a sua alimentação e de fazer alguma coisa, porque há muitas receitas que as pessoas podem, por exemplo, fazer em casa sem grandes dificuldades, mas só por falta do esclarecimento, do conhecimento, receitas saudáveis, para que elas tenham uma alimentação melhor. Sônia Soares, que é professora doutora do Departamento de Nutrição da UFRN, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a vocês. Hugo Araújo, que é coordenador de Políticas Sociais do Sinteste, que está debutando, digamos assim, no nosso programa aqui no Diálogo Rural. Obrigado também pela sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado, professora. Obrigada. E queria dizer que o Sinteste continua aí firme e forte trabalhando, né? Com a sua nova diretoria agora, vamos incentivar e trabalhar ainda mais com esses temas, poder esclarecer ainda mais a população, a comunidade acadêmica e os servidores e toda a sociedade. Quem sabe um projeto com os servidores de formar hortas orgânicas em suas residências. Isso, excelente. Bom, se você quiser mais informações sobre o Diálogo Rural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesteRN.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.